Olá, o Momento Papo de Mãe está no ar. O final da gravidez é um período intenso e delicado. A barriga está enorme, fica mais difícil dormir e se locomover e também fazer as atividades diárias. A gestante não vê a hora de olhar para a carinha do bebê e uma certa ansiedade é inevitável. Como lidar com tudo isso e ainda estar atenta aos sinais do parto? Para nos orientar nesta conversa, chamamos a ginecologista e obstetra Bárbara Murayama. Doutora Bárbara, como fica a mulher nesse final de gestação? Fica ansiosa, né? Querendo reconhecer o bebê o mais rápido possível. E nós também convidamos a Ana, mãe do Rafael, de 4 anos, que está grávida da segunda filha. É a segunda agora, né? Quem que vem por aí? Vem a Olivia. Você está grávida de quantas semanas? Acho que entre 30 e 35, acho que 32, 33. Nossa, você é uma grávida inédita. Você conta meses, Eu hein? conto meses. Você está grávida? Conta semanas. Quantos meses são? 7. 7 meses. 7 alguma coisa. Você acha que esse final de gestação, quer dizer, você ainda está com 7 meses, mas já passou pela gestação do Rafael. Esse final é mais difícil mesmo? Na primeira gestação, para mim, foi mais tranquilo. Eu dormia melhor, eu tinha um bom sono, eu conseguia comer mais, eu fiquei mais tranquila. Essa, acho que até porque são 5 anos de diferença, né? O corpo também vai mudando. Eu já acordo várias vezes durante a noite, o sono não está tão tranquilo. Eu estou sentindo bastante diferença da primeira gestação para essa. Mas parece que o último mês demora mais para passar? Tem uma amiga que fala que gestação são 8 meses e 1 ano. Esse último mês, ele arrasta, né? Ele prolonga. Acho que até por conta do que a Bárbara comentou, tem muita ansiedade. Sua e da família, né? Mas fisicamente tudo fica mais difícil, né? A grávida fica com a barriga maior, os movimentos ficam mais limitados, né? O primeiro trimestre ele é difícil porque a gente está adaptando o organismo à nova gestação, então a gente se sente mais cansada, mesmo ainda não tendo uma aparência de grávida. O segundo trimestre, a barriga já cresceu um pouco, essas adaptações já aconteceram, a gente se sente mais confortável. E o terceiro trimestre, o corpo já está todo modificado, a gente já tem um peso grande para carregar, literalmente, e aí esse peso começa a incomodar, né? Joelhos, costas, a mama já começa a ficar maior, então, junto a isso, a ansiedade, toda a preparação, o cansaço é inevitável. No último mês, a grávida tem que ir mais vezes também ao médico, Sim, não? até o 7º mês, 6º, 7º mês, se tiver tudo bem, uma gestação de baixo risco, uma consulta mensal. No final, a gente começa a espaçar menos, então, a cada 15 dias. E no finalzinho, último mês, a cada semana, às vezes a cada 2 dias, sempre lembrar que o pré-natal acaba quando o bebê nasce, né? Não tem alta de pré-natal. E aí cada mulher lida com a ansiedade de um jeito, né? Tem umas que preferem parar de trabalhar, outras que trabalham, que preferem trabalhar mais ainda, né? Como foi o seu caso e como está sendo? Você trabalha fora, trabalha só em casa? Trabalho. Na primeira gestação, eu estava trabalhando normalmente, até que o médico um dia falou, chega, vai para casa, porque você não consegue desligar e o bebê não vai nascer, vai demorar mais. E ele achou que ele ia me afastar e eu ia ficar 1 semana em casa. 24 horas depois, eu entrei em trabalho de parto. E eu pretendo fazer a mesma coisa dessa vez, porque até para não mudar a rotina do Rafael, eu prefiro trabalhar até o último dia que der. E na primeira gestação, como é que foi o momento dos sinais de que o parto tinha chegado a hora? Então, é um processinho que leva alguns dias, né? Então, eu perdi o tampão no meio de uma reunião. Eu saí da reunião e descobri que eu tinha perdido o tampão, que eu nem sabia o que era. E aí, ao longo de 2 dias, eu fui tendo algumas contrações, elas foram ficando um pouco mais fortes e tal. E aí, no dia mesmo, eu tive um trabalho de parto longo. No total, foram 20 horas. Então, a dor vai se intensificando, aí estoura a bolsa, vai ficando mais... Você vai vendo que chegou a hora... Nossa, mas você ficou esperando assim, tranquilamente? Ligo pro médico. Olha, tem uma coisa esquisita aqui, isso é o tampão. Tá bom, e agora? Agora vai levar mais Gente, eu teria corrido pro hospital na primeira hora, assim. Não, Aliás, eu cheguei aí várias vezes pro hospital com um trabalho de parto falso. Isso deve acontecer com muita gente, que você fica com medo de ser e você não saber se é ou não é. Acho que dessa vez a probabilidade de eu fazer isso é bem maior. Porque como todo mundo me fala, o segundo nasce muito mais rápido. Então eu já tô... Quais os sinais que a grávida tem que ir para o hospital, doutora? Isso, basicamente
perda de líquido, porque esse líquido que escorre pelas pernas, porque daí é provavelmente a bolsa que está estourando. Dor, e a dor ela é progressiva, então começa uma cólica a cada 1 hora, cada meia hora, e aí a dor da barriga fica dura, que começa a barriga toda dura e dói, e esse espaço vai diminuindo, então a gente sempre orienta a medir esse tempo e aguentar o máximo que puder em casa se estiver tudo bem, se o bebê estiver mexendo bem. Se o bebê parar de mexer por mais de 4 a 6 horas, é preciso ir para o hospital. No fim, ele mexe menos, mas ele ainda mexe, principalmente depois das refeições, então a gente orienta isso. E se sangrar, né? Um sangramento importante, um pouquinho de sangramento com o tampão, com um pouquinho de muco, é normal, é esperado, mas um sangramento vermelho vivo pode ser sinal até de uma emergência, como a placenta descolar. Então, talvez a única situação em que a gente tem que correr mesmo para o hospital. As outras a gente pode ir com um pouco de calma. Então, desde que estourou o tampão até você decidir ir para o hospital, foi mais de um dia, é isso? Foram 3 dias. 3 dias. Mas você ficou monitorando com... Fiquei monitorando com o médico. Foi por isso que ele, quando o tampão caiu, ele falou, não, agora chega de trabalhar, agora você vai pra casa. É normal mesmo demorar. Sim, o tampão não cai tem um tempo. alguns dias antes. Não tem um tempo certo. Tem mulheres que nem têm essa percepção, que o tampão sai durante o parto. Tem mulheres que têm essa percepção, às vezes 1 semana, 10 dias antes. O tampão não é um aviso, necessariamente. E você ainda fez várias coisas nesses dias? Fiz, eu continuei trabalhando. O meu médico disse exatamente o que a Bárbara disse. Olha, pode levar 1 semana, 10 dias. Eu continuei trabalhando, fui amarrar a fitinha da lembrancinha da maternidade, chamei a família para almoçar em casa. Vida que segue. Então, daqui a pouco você conta como foi o parto. Ai, que medo. A nossa conversa continua no próximo bloco. Fique com a gente. O Momento Papo de Mãe está de volta e hoje estamos falando sobre o final da gestação. E a Ana ficou de contar como foi o parto do Rafael, né, Ana? Foi divertido. Eu não sabia que ia entrar em trabalho de parto, chamei a família inteira para almoçar em casa e a família chegou e eu estava tendo contrações e eles tiveram que lidar com aquilo. Então eu fiquei em casa acho que até o 7 de dilatação e aí eu estava com uma acompanhante, a Doula, que foi medindo. Quando deu 7, eu fui para o hospital, cheguei lá implorando pelo anestesista e aí quando você toma anestesia e seu corpo relaxa, você encara o processo de outra forma. Aí a gente foi ouvir música, brincar, conversar, eu, meu marido, o médico, a equipe que estava lá. Mas levou ainda mais umas 6 ou 8 horas até que o Rafa resolvesse nascer. E no final da gestação, você teve alguma restrição médica, assim, deixar de fazer atividade física, deixar de comer alguma coisa, alimentação? Não, como eu engordei muito na gestação do Rafa, mesmo 24 quilos, o médico pediu para eu controlar a alimentação no geral, porque eu tinha ganhado muito peso. Mas eu não tive nenhuma restrição específica. Eu lembro que eu fazia ginástica 3 vezes por semana. Ele falou para manter. O que eu me lembro é de intensificar os exercícios para assoalho pélvico, porque eu queria fazer E agora parto também. normal. Agora Mesma coisa, exercícios na bola de pilates, tem tudo. Existem algumas recomendações para esse período final, doutora? Se a mulher está bem, gravidez de baixo risco é uma vida praticamente normal. Dentro do que a mulher está aguenta, suporta e está a fim de fazer, ela pode trabalhar, fazer atividade física, se alimentar normalmente. Dirigir, andar de salto. A direção, eu sempre tomo mais cuidado, a gente tem que adaptar o volante, adaptar o cinto e, se é possível não dirigir, a recomendação até do pessoal que controla trânsito é não dirigir depois das 36 semanas, principalmente sozinha no carro, porque pode ter um mal-estar, pode ter um trabalho de parto, romper uma bolsa e causar um acidente até pelo nervosismo. Em relação a salto alto, a gente tem uma mudança do eixo de gravidade do corpo na gestação, para conseguir suportar o peso. Então, o ideal é que a gente não evite saltos altos, sapatos firmes ao pé. Né? Uma coisa que a Ana comentou é que ela teve o acompanhamento de uma doula. Explica pra gente, para quem ainda não conhece, não ouviu falar, quem é a doula? São profissionais especializadas em cuidar do processo de trabalho de parto, né? Então, elas vão ajudar nas massagens, vão fazer exame físico também na paciente, vão auxiliar a equipe médica
para conduzir esse processo, né? Porque existem analgesias, né, cuidados da dor medicamentosos, que é a anestesia que a gente já faz no fim, mas existem outras ações que a gente pode tomar durante o processo que são naturais. Então, banhos, exercícios, massagens e conversas mesmo. Então, essa pessoa fica fazendo esse papel. Mas tem a doula também na rede pública que pode acompanhar uma mãe durante o trabalho de parto? Ou ela normalmente é uma profissional contratada? As enfermeiras obstetras têm essa função, geralmente também um pouco no serviço público, obrigatoriamente não tem. Algumas maternidades talvez tenham, públicas também, e a mãe sempre pode levar a profissional. É só uma questão de combinar com o serviço, entrar em contato antes com a maternidade, se essa profissional vai ser aceita, tem autorização para entrar, né? Mas geralmente elas ajudam o processo, né? É um trabalho em equipe, o trabalho de parto. Tem muita gente envolvida e se todo mundo estiver de acordo, tudo bem. Ana, e inchada no final da gestação, você ficou? Fiquei. Eu rezava muito para não ficar com o nariz inchado. Porque, eu não sei, acontece muito, tem gente que fala assim que quando o nariz está bem inchado é que a hora do parto está chegando, né? Eu fiquei bastante inchada, mas assim, perna, braço, e nas últimas 2 semanas, assim, aí eu percebi que a coisa estava encaminhando. Mas o nariz eu mantive. O nariz não deu certo, o nariz não inchou. Achei que era demais. Porque era demais, né, gente? 24 quilos acima do peso com o nariz inchado. Não dá. Essa decisão de chamar uma doula foi nesse último mês? Essa decisão foi uma briga com o meu médico, eu não queria doula. Exatamente por esse perfil que a Bárbara testou. Eu falava, eu não quero ninguém conversando comigo, nem me fazendo massagem, eu vou estar com dor. Eu quero ficar sozinha. E aí o médico falou, não, você tem que ter uma doula, principalmente porque você é muito agitada, muito ansiosa, você quer um parto natural, você tem que ter. E aí eu cedi e foi uma escolha muito boa. No fim do dia eu vi que valeu a pena. E isso que a Roberta e a Ana falaram sobre o inchaço, tem alguma coisa para fazer para evitar esse inchaço no final da gestação? Sim, o ideal é que a mulher repouse um pouco, a mulher nesse fim fica mais cansada mesmo e o inchaço, principalmente nos pés, é fisiológico, é esperado, mas então um pouquinho de repouso ao longo do dia com as perninhas para cima já é suficiente, tomar bastante líquido e em alguns casos a gente vai recomendar mesmo o uso de meias elásticas com compressão e aí cada médico vai orientar a melhor para aquela mulher, para diminuir ainda mais o inchaço. É importante lembrar que inchaços repentinos, principalmente que envolvem mãos e rosto, podem ser sinal de uma pressão alta. Então, é importante comunicar ao médico. Bom, agora tem a participação dos telespectadores aqui no Momento Papo de Mãe. A Valquíria Barbieri, de São Paulo, quer saber até que idade a mulher precisa fazer o exame de Papa Nicolau. Oi, Valquíria. O Papa Nicolau deve ser feito a partir dos 21 anos de idade até por volta dos 60, 70 anos. Às vezes a gente pode prorrogar, ampliar essa coleta dependendo de cada caso, se a mulher ainda tem vida sexual ativa, né? Porque a gente tenta prevenir o câncer de colo de útero, que é mais frequente em torno dos 40 anos. E na gestação também é importante fazer Papa Nicolau. Geralmente é um exame que se faz no primeiro trimestre da gestação, junto com os outros primeiros exames. A gente espera ter te ajudado. Todos podem mandar suas dúvidas também, que os especialistas que participam aqui do programa vão te responder, sempre que possível. Obrigada, doutora, pelas informações. Eu que agradeço. Obrigada, Ana. Boa hora, como dizem, Obrigada. né? Obrigada. E o Momento Papo de Mãe fica por aqui. E obrigada a você que nos assiste e continue nos acompanhando. Até o próximo programa. A gente se vê. Tchau!